Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, 93 para quem é de 93, paz profunda para quem é de paz profunda. Hoje nós vamos ensinar os segredos do Pacto Pactorum, como fazer pactos de prosperidade bilionários, trilionários do Elon Musk, tudo mais, enoquiano, tudo que você imaginar, a gente vai ensinar para vocês, só que não. Porque, na verdade, se os mágicos e os magistas soubessem como ficar ricos e ganhar na loteria, eles mesmos fariam isso e ganhariam na loteria, né? Mas a gente vai discutir esse fenômeno agora que tem de gurus cobrando aí por pactos, na qual os trouxas, muggles, pagam, e aí o grande guru realiza o pacto sentado na comodidade de seu lar, e aí alegadamente várias prosperidades são distribuídas. Será que tem fundamento nisso? E aí hoje a gente vai trazer para a gente o convidado que já veio aqui. Eu já fui bater papo com ele em vários outros podcasts e hoje o Boteco está em festa. Para começar, Rodrigo Elutarque. Salve, pessoal. Hoje o pacto é do trabalho. Vamos lá. Diretamente dos reinos enoquianos, Ulisses Massad. Poxa, galera, eu tava esperando chegar no final dessa live com muito dinheiro na carteira, já vi que não, hein? Diretamente do Japão, Robson Belli. Como é que fala pacto de prosperidade em japonês? Eu acho que eu não sei falar essa palavra em japonês. Mas ohayou gozaimasu para quem está aqui comigo, konbanwa para quem está no Brasil, konnichiwa se estiver vendo isso à tarde. E, bom, depois de mim vai entrar o nosso convidado e eu vou atropelar o Marcelo e já vou falar. Chega com o pé na porta, meu querido. Bora lá. Vem aí, Frater Magog. Olá, pessoal, boa noite. Eu não sei exatamente, viu, Robson, como que fala aí pacto de prosperidade em japonês, mas deve ser alguma coisa todo otário, né? Alguma coisa assim, porque só pode ser coisa de cara muito, muito, muito carente para acreditar que o cara que está vendendo para ele o pacto de R$ 300, né, vai ensinar para ele como ganhar na Mega Sena alguns bilhões. Então, assim, nós vamos falar muito sobre essa, entre aspas, mistura de inocência com uma certa ganância aí que deixa o cara cego, bloqueia aí o lobo frontal do pensamento do cidadão. Eu quero dar boa noite para todo mundo aí, o Marcelão já é parceiro meu aí de outros podcasts, de outros bate-papo, né, para todo mundo que está por aqui, para o Ulisses, para o Davi, Thiago, Rodrigo, Daniel, todo mundo aqui, o Monge Amado, também o Chapeleiro Maluco, tem mais alguém, gente? Chegando meio atrasado, o Ivan, a voz do Boteco. Salve, grande Ivan. Ivan. Então, Patrícia Alô, também, galera. Carol, Davi, gente, boa noite para todo mundo. Eu acredito que vai ser um papo bem interessante, porque vamos falar de alguma coisa que já teve na história da magia aí, que já teve nas histórias dos grimórios medievais, mas, ao mesmo tempo, hoje serve, né, de gatilho, serve de isca para literalmente dar golpe atrás de golpe que a gente mais tem na internet aí hoje em dia. Como é que a gente vai começar? Eu acho que seria legal o Robson dar uma chamadinha do que era um pacto pelo ponto de vista dos grimórios, né? Para dar um pouquinho de contexto histórico disso daí. Bom, todo mundo sabe que eu não vou fazer muito segredo, que eu não acredito que você possa vender a sua alma, porque a partir do momento que você queira vendê-la, ela já não pertence, já não te pertence mais. Contudo, essa história dos pactos vem principalmente de um grimório pequeno, no qual ele não está está sim. Eu quero apresentar para vocês o grande grimório, e é daqui que vem a maior parte das falácias quando a gente fala dos pactos com demônios. Se você quer vender a sua alma, está aqui o livro, boa sorte, e você descobrirá que você fracassará miseravelmente. Então, se sua alma não vale nem um creme cracker, quem dirá você, por R$ 300, conseguir grande fortuna fazendo um pacto? Vou continuar um pouquinho. A ideia do... Deixa eu só pôr um ponto. Será que um dos principais temas relacionados a isso não vem acho que é de Fausto? Porque eu acho que pelo menos é uma das histórias mais famosas que tem de venda de alma, não é? Popularmente, talvez seja Fausto, o grande difundidor
mas a ideia principal do pacto, até onde eu pude rastrear, a gente vai ter, sim, ideias com pactos anteriores, só que de maneira muito pouco conhecida. Aqui realmente se apresenta o pacto como a sociedade imagina, né? Vou vender minha alma para o demônio e vou conseguir grande riqueza, fama, fortuna e sucesso. A gente vai ver em vários grimórios, mas o grande grimório, ele realmente é o livro que traz essa ideia com mais força. De todos os outros que eu já li, ele é o que apresenta, assim, com mais clareza aquilo que as pessoas pensam. Eu vou vender minha alma para o diabo e eu vou ficar rico. Né? E aí, daí foi popularizado com Fausto na literatura, né? Inclusive, existem alguns grimórios faustianos, né? Uma tradição faustiana aí. E a gente vai ver algumas coisas relacionadas a isso. Então, a gente vai ver isso na Goécia, a gente vai ver um monte de picareta, charlatão vendendo pacto de prosperidade com X entidade, a gente vai ver isso aí. E, infelizmente, a gente vê esse tipo de estelionato acontecendo a R$30 até hoje em dia. O cara acha que vai pagar R$30 num ritual coletivo e vai ficar rico. E assim, a vontade que dá é de fechar a mão e dar com muita força na cara da pessoa, muitas vezes, até ela parar com essa besteira. Mas, infelizmente, nós não temos tanto alcance, né? Então, vamos falar a real. Fausto popularizou, mas isso já vinha dos grimórios antes, porque, querendo ou não, sempre houve a ideia de você poder fazer isso, sendo que, na realidade, teologicamente, é impossível você vender a sua alma. Um ponto interessante que o Robson comentou e que o Ulisses comentou, que eu já vou pegar carona, porque antes do Ulisses falar, eu já associei a ideia do Fausto. Por quê? Porque é a ideia da popularização. A pessoa com a ideia de alguém que fez um pacto com uma entidade, uma figura lá do Mefistófeles e tudo mais, ela chega muito mais fácil no povo do que o grande grimório, que é uma coisa muito mais nichada em termos de quem é do meio magístico, ocultista. Mas tem uma coisa interessante, Robson, que é uma passagem bíblica, onde Jesus vai lá e fala, supostamente, né? Faço convosco um pacto para um reino. Então, naquela aliança selada ali entre ele e os apóstolos, nasce a primeira ideia, não da venda da alma, que é o conceito do Fausto e do grande Grimório, mas a ideia de um acordo entre as partes, né? Entre, olha, eu sou vocês serão a noiva, né? O corpo do Cristo lá e ele o noivo. Mas eu acredito que a ideia de alcançar o poder de uma maneira pactuada, de uma maneira facilitada nesse caminho, ele vai ter em Fausto, vai ter no Grande Grimório, nós vamos ver na magia cipriânica ali, falando da ideia da entrega de uma possível alma para conquistar, né? E a gente vai ser bacana, porque essa era a minha ideia de trocar uma ideia com vocês. O mago medieval, as suas preocupações não é... O mago medieval, ele não tinha diferença em termos de preocupações cotidianas. A magia, ela tinha que servir para coisas cotidianas. Então, você vai ver dentro dos grimórios o tempo todo sendo falado de matar meus inimigos, conseguir sexo, conseguir dinheiro e amizades poderosas. Não difere em nada do homem 21, porque os seus vícios e virtudes, cara, tem 500 anos que não ia mudar, entendeu? Então, acho que tem a ver com esse lance histórico aí da humanidade também, de querer o poder a todo custo. Talvez até antes mesmo, né, Frater? Porque a gente encontra, por exemplo, as alianças entre Deus e o homem, através, por exemplo, lá no Monte Ararat, quando acabou a questão, a gente vê essa ideia do Tanakh, onde vai aparecer ali a aliança entre Deus e os homens, que ele não faria mais dilúvio para matar a humanidade, que não sei o quê, e estabeleceu o arco-íris como símbolo da coisa toda. Isso aí, essa história de existir um acordo entre a espiritualidade e o homem já é realmente algo muito velho. Eu não sei se vai ter alguma coisa para Suméria, Mesopotâmia, mas, né, no Tanakh a gente já encontra. Sim. Só um comentário. Durante muito tempo, a gente não teve o sistema bancário que a gente tem hoje. Então, na Idade Média, muitas pessoas elas guardavam suas riquezas escondendo no solo, cavando, e aí o famoso tesouro escondido.
Se a pessoa morria, o segredo morria junto. Então, tem muito grimório que fala de invocação, exatamente, de espíritos, para a pessoa falar, onde você escondeu o tesouro? Às vezes até a esposa, que estava viva, que queria saber onde estava o tesouro, que poderia ajudá-la a sair da enrascada que ele deixou depois de morrer. E por enquanto é só. Eu acabei esquecendo a outra coisa que eu ia falar. Pode falar, Ulisses. Só pegando um gancho nisso, lá no Enoquiano você tem duas hierarquias diferentes para fazer isso. Você tem anjos da epitarquia, que são os anjos de quarta-feira de Mercúrio, que eles cuidam da parte dos tesouros da terra, né, enterrados, e outros em uma outra hierarquia na Grande Tabela. Pra você ter uma ideia como isso era importante para a galera da época. E eu lembrei, uma coisa que ficou na cultura popular, veio até os dias de hoje, é que Deus é do céu, mas o que está enterrado no solo é do demônio. Então, você vai procurar com ele. Aonde está a riqueza? Pelo menos eu lembro que uma reportagem, um senhorzinho do meio do mato falou isso para o repórter, assim, décadas atrás. Ivan? E uma coisa que eu acho interessante nesse contexto, né, da busca pela prosperidade, da busca por bens materiais, é que quando a gente analisa o contexto do século XX, talvez até por conta desses processos todos que o mundo passou, globalização, aumento de população e tudo mais, a gente vê que existe uma tendência não só no ocultismo, né, mas em outras linhas religiosas, inclusive na linha tradicional cristã, de ter fiéis ou pessoas buscando por soluções imediatas vindas do divino, né, através de estalos de dedos, né? Pessoas que, inclusive na linha cristã, nós temos a teologia da prosperidade, que nada mais é do que a pregação de um Deus que vai te oferecer tudo que você quiser, basta que você invista um pouco do seu dinheiro e blá, blá, blá. Aquelas coisas que nós vemos nas igrejas tradicionais que operam dentro desse regime teológico da teologia da prosperidade, universal, a graça, essas igrejas que prometem o céu e o inferno para todo mundo em dinheiro, né? E a gente fica observando isso, como é interessante ver esse lado social, né? Do ser humano do século XX, cada vez mais recorre a meios religiosos, sejam os tradicionais dentro de uma igreja, ou os ocultistas, né? E aí a galera que quer o pacto fácil, sempre em busca daquilo que falta socialmente, né? Então a gente percebe, eu acho interessante ver isso, como nós refletimos um pouco daquilo que existe, dos problemas que existem no nosso meio social, tanto no contexto ocultista quanto no contexto do homenzinho que frequenta a igreja. A gente está sempre buscando aquilo que nos falta, né? Aquilo que está em problemático, está em evidência nesse caldeirão social. E aí, loucura. Marcelo? É isso que o Ivan colocou, é genial, porque apesar dos caras estarem sempre buscando aquilo que falta e tal, os caras nunca entram no centro de Tiferet, né? Então pega os exemplos que o Magog passou ali, né? É sempre assim, o cara quer emprego, né? Então quer alguma coisa da razão de Rod, o cara quer comer mulher, o homem, aí tem alguma coisa de netizar, aí o cara quer derrotar os inimigos, que é alguma coisa ali de Gevurah, aí o cara quer mais poder, que é alguma coisa ali de Resed, mais sabedoria, bondade, magnanimidade, heroísmo e tal. Ninguém pede, entendimento, né? nunca. Entendimento nunca, né? É sempre os caras ficam tudo margeando ali na árvore, né? É como se fosse tipo um facilitador, como se fosse fácil, né? Você só pagasse e aí vinha falando. Toda vez que me falam de pacto, eu me lembro daqueles golpes que tipo a avó contava, né? Que o cara chegava com um bilhete premiado de loteria, aí falava entrega, que ainda deve existir esse negócio, né? E aí você vê aqueles golpes do cara que vendia a Torre Eiffel, e aí todo tipo de estelionato só funcionava porque o cara queria ser mais esperto que o bandido, né, cara? E parece ser uma coisa assim no ocultismo, né? O cara não quer trabalhar, não quer estudar, não quer fazer a prática, não quer fazer a autolimpeza, né, a autoaperfeiçoamento, ele não quer se tornar uma pessoa melhor. Ele quer pagar para um outro espertalhão que vai fazer o tal ritual e vai dar de bônus para ele, né? Como se você comprasse aí uma arma mágica do joguinho e acha que está na boa, né? E olha só, Marcelo, pegando uma carona no que você está falando aí, talvez isso aconteça
né, que o homem bate cabeça em todas as outras esferas ali na árvore da vida, porque em Tiferet seria a esfera do equilíbrio, a consciência desperta, a consciência que percebe, né, o mundo elemental. E olha a ironia, você tem o sol ali e o metal como ouro. Ali que estaria a verdadeira riqueza para o cara conseguir o equilíbrio de todos os outros centros ali, né, que é quando ele está com a consciência desperta do adepto. E o cara se perde no quê? Ele confunde a parada de descanso com a meta da jornada. No meio da caminhada, o cara acredita em algum momento que alguma daquela esfera é superior a qualquer outra. Se eu tiver o dinheiro, eu tenho qualquer outra coisa. Se eu tiver a mulher que eu amo, eu estou realizado. E uma coisa que eu achei interessante, que foi comentado aí também, é o seguinte: ainda que o mago medieval, né, o período da história, né, da magia, o cara tivesse essa preocupação com questões mundanas, com questões muito materiais, né? A magia no sentido taumatúrgico de milagre, né? Ela era coisa, cara, mulher não está conseguindo engravidar, vamos trabalhar para que ela possa engravidar. É para resolver problema do dia a dia. Essa concepção que a gente vê do homem buscando esse despertar da consciência, esse homem buscando literalmente essa especulação filosófica desse desenvolvimento da consciência, ela vem depois sendo desenvolvida. Mas tem um ponto que eu acho bem interessante também, que os grimórios medievais, eles são pegos num período da história onde nós temos ali o movimento do rosacrucianismo, nós temos ali a alquimia e uma linguagem metafórica gigante. E eu até preparei um material uns 2 anos atrás falando da linguagem metafórica no período medieval. Porque, cara, descobrir um tesouro, para nós que gostamos de ler pra caramba, você já imaginou quando você encontra aquele livro bom num sebo? Eu agradeço o Daimon até hoje, porque você encontra obras em sebo assim que você fala, cara, como que alguém vendeu isso por esse valor? Porque para o cara não tem valor. Deu para entender? E assim, eu vejo que muitas das particularidades dentro da descrição de daimons ou de qualquer outro tipo de entidade nos grimórios, por vezes, se feito paralelos, você consegue estender a ideia de falar, cara, se isso fosse no sentido metafórico, por exemplo, Valak, ele dá ninhos de serpente. Isso não tem sentido para o homem da cidade hoje. Mas seria interessante, por exemplo, você saber quem que é falso no seu ambiente de trabalho. Então, só para fazer uns paralelos de coisas que eu acredito que o homem no período medieval, porque não era um idiota do campo, ou um cara que não era letrado escrevendo ali o grimório, era um cara que tinha a concepção da linguagem metafórica também. Andúcias dobra árvore. Para que eu quero dobrar árvore sem servir para... Só se for para eu ir trabalhar para o circo. Entendeu? Agora, dobrar a consciência de um homem orgulhoso, aí seria interessante. Mas é só divagações, viu, gente? Só divagações. Marcel? Muito do que acontece hoje em dia, eu acho que é essa busca pela facilidade, né? Tipo, não querer ir atrás de trabalhar. Ou não querer, pelo menos o que a gente tem visto no TikTok, principalmente, eu acho que o Frater Magog postou recentemente uma brincadeira, era um ritual que ele ensinava a fazer, o ritual com o pentagrama. Ele vai mostrar para a gente como é que faz o pentagrama mágico da riqueza e do trabalho e tal. Mas que muita gente cai. E aí, tipo, várias pessoas vêm escrevendo. Pena que hoje o Thiago não está aqui. No Morte Súbita é a mesma coisa, cara. E antigamente a gente pegava e denunciava charlatão e falava, mano, você está sendo roubado e tal, né? E aí vinham umas pessoas que falavam, poxa, Deodébio, pô, Thiago, que bom que vocês enfrentaram e expuseram esses charlatão picareta. E agora, que tal você indicar alguém bom que faça de verdade? E a gente falava, mano, não tem, cara. E eu olhava pro Thiago, a gente ria e falava assim, cara, a gente ia ser milionário, né? Se a gente fosse picareta, porque o que tem de trouxa querendo ser enganado na magia não tá no gibi, cara, não tá no gibi. Ô Marcelo, eu falo que o otário é igual a história da Hidra, cara. Você corta um, nasce 3. Porque o Crowley se equivocou quando ele disse que nasce um otário a cada minuto. Se ele tivesse vivo no século XXI, ele ia ver que nasce 10. Não é possível, mano. Eu estou lembrando de um caso que eu li num artigo sobre esse negócio de pacto.
que era uma história que circulava na Idade Média de um padre que estava precisando de uma ponte. Ao invés de pedir para Deus, ele fez uma invocação do diabo. E aí construiu a ponte. Vocês devem conhecer essa história. Construiu a ponte e ele prometeu a primeira vida que passasse na ponte. Passou, foi uma pata. A pata morreu, o diabo ficou com a pata e, ou seja, ele venceu o enganador. Então, essa história circulava na Idade Média para provar assim, não, você pode enganar o enganador. Você pode fazer esse pacto. Será que isso tem até hoje? Essa, eu vou enganar. Depois o cara quer pagar o pacto. Mas geralmente quem está vendendo é o guru, o sacerdote, os pseudo-magos. Tem gente que nem acredita em Exu que vende pacto. Então você tem, tipo, é uma parada assim bem comercialzona mesmo, né? Acho que nem essa ideia. Antigamente você tinha lá os pactos que você tinha que fazer, e aí, tipo, a cada ano você tinha que renovar o pacto, aí você tinha que apresentar mais X pessoas, e aí essas pessoas tinham que pagar também, e era um treco meio esquema de pirâmide, né? Inclusive o cara foi preso, o Ulisses chegou a ver a história lá do Castelinho de Curitiba, e aí você tinha um negócio maçônico no meio, e aí era tipo mais rocambolado a coisa, né? Mas hoje eu acho que depois da pandemia, quando tipo veio essa legião nova de tarólogos, astrólogos e gurus e gênios e mestres ascensionados que brotaram do Covid, eu acho que proliferou de um jeito que para o cara que entra agora para ter acesso a isso, né? E acho que agora eu não vou lembrar quem que falou que a partir do momento que like virou validação de qualidade de mago e de profissional, a coisa degringolou completamente, né? Completamente. Né? Tem uma parte minha que dá risada e fala, porra, é até legal que esses trouxas percam dinheiro e tal. Mas uma outra parte minha fica triste, né? Quando a gente se sente assim, tipo, mais iluminado, a gente fica triste. Quando a gente está mais perto assim da árvore da morte, a gente dá risada e fala, ei, trouxa, sempre tem um otário querendo um espertão para enganar. Mas às vezes eu fico com pena, porque às vezes é um cara que talvez esteja bem intencionado, principalmente golpe de maçonaria, essas coisas. Agora, pacto é um negócio que tipo, não me dá muita empatia com o enganado, porque ele sempre está querendo trapacear, é sempre um cara que tem que se fuder. Olha só. Pode falar, Ulisses, perdão, não vi a mãozinha. Não, fala Antes do você, Ulisses. Magog, depois eu ponho a minha pergunta, por favor. Pode falar, Magog. Eu ia comentar sobre o Ferdinando Watson. Ele dizia o seguinte, que quando você olha, né, que a vítima de perto, você vê que ela tem uma forte contribuição no golpe. Então, assim, existe, ironicamente, né, é chato a gente pensar isso, mas o golpe do pacto, quando você fala que a gente acaba... É difícil ter empatia, porque a gente sabe que a natureza do cara que foi golpeado era, na verdade, conseguir uma facilidade, conseguir um corpo de bodybuilding sem ir na academia. A gente queria... Esse cara quer se tornar um sábio sem precisar sentar a bunda na cadeira. E a realidade é que nós vivemos numa época em que essa questão do like virou validação. É o seguinte, cara, pelo menos assim, da fonte que eu venho, eu acredito que a maioria de vocês aqui sejam da mesma base de raiz, a gente dizia o seguinte, cara, olha só, eu vou te falar de cabala hermética, aí você falava, por exemplo, de uma sefira, e você fala, tal autor e tal autor comenta sobre tal assunto, mas tal autor bebeu em tal fonte. Ficava legal, porque você tem um histórico, você tem metodologia científica de referência. Hoje, você aparece fazendo um vídeo falando isso, a galera te chama de palestrinha. A galera te fala assim, o cara tá dando carteirada. Entende? Então, hoje ficou legal você não contar de onde você veio, quem você conhece, o que você ouviu falar, por onde você passou, e aí você lida com um cara que vem te falar de Exu e o cara nunca pisou numa terreira, o cara nunca teve pé da quimbanda. E o cara fala, mas sabe por quê? Eu cultuo do meu jeito. E eu sei que tem uns gênios, uns Beethoven no meio do ocultismo nacional aí, mas o cara fica ofendido, Marcelo e demais, quando você pergunta para o cara, olha, não me leva a mal, mas
Com quem que você aprendeu? De onde você veio? Pô, o cara fala que... Porque quando esses falsos mestres de pandemia aparecem, os caras ficam putos quando você questiona. Por quê? Porque a ideia é o quê, Marcelo? O golpe, ele só funciona porque é pego na emoção e com poucas respostas. Quando você pagar, você vai saber. Entende? Então, é isso. Antes de passar a palavra para o Ulisses, vou jogar a seguinte ideia aí. E se parte desse pessoal que está querendo pacto é um povo humilde, um povo num país assim que tem uma estrutura aonde 58 pessoas têm mais de $1 bilhão no Brasil, e o resto da população aí é tudo pobre. E ele não está encontrando perspectiva para poder sobreviver. Será que realmente ele não está desesperado, ele já não tentou o céu e agora está tentando o inferno? Ulisses. Joga essa pergunta para o pessoal responder, depois eu entro com a minha pergunta, para não fugir do assunto. Quem quer responder essa pergunta? Acho que ninguém. A gente pode... Não, Magog, passa para o Magog. Aí surgiram os pactos baratinhos, né? Tinha uns pactos de pacto de R$19,90 para você ganhar $1 milhão. Cara parcela, Illuminati, toda semana eu recebo lá para se juntar aos Illuminati. Você tem que fazer por Pix aqui também. Tem inúmeras modalidades. Eu gosto de comparar isso com loteria. Meu avô, que falecido avô, falava que loteria é também conhecido como imposto sobre burrice. Paga quem quer, tá valendo. Rodrigo, acho que a questão que você levantou é conectar a ideia da sociologia à magia e a uma realidade social. Só que daí nós vamos ter que bater não só num país de um gigantesco número de analfabetos, nós vamos ter um número de pessoas sem acesso, nós vamos ter um número de pessoas que, apesar de alfabetizado, é um analfabeto funcional, que lê e não entende, porque senão os caras não vinham ler meu post e brigar comigo, sendo que na própria linha do post eu informei determinada coisa, os caras, a ignorância, assim, completa de analfabetismo mesmo, funcional no caso, mas tem um elemento bem interessante. Como é que esse cara que não tem nada e está no desespero, esse cara ainda consegue arrumar o dinheiro para conseguir entrar nesse pacto? Agora, existe uma coisa bem interessante. Eu não sei vocês, mas eu ainda sou da linha do nada, nada sai. Senão nós vamos para a filosofia lá do Ein Sof. Entende? Por quê? Cara, peraí, o cara consegue 3, 4 mil reais, porque esses caras não vendem impacto. O R$19,90 parcelado que o Marcelo arrumou é porque o Marcelo é mais famoso, os caras mandam mais barato para ele. Não é os pactos de TikTok, cara, nas baseadas, cara, tem de tudo. Baseada, entende? Agora, o que acontece? O cara arruma R$2 mil, penhora o carro e tudo mais. Cara, eu ainda tenho essa visão de que hoje, eu acho que eu comentei isso com o Marcelo várias vezes, hoje o cara tem muito acesso à informação e pouco filtro. Esse é o detalhe. E a predisposição do cara em querer coisa fácil, inevitavelmente o cara é conduzido por um funil que leva ele a tomar um golpe. Entendeu? Então, eu imagino que tem essa linha aí. Pô, eu cansei de ver, o cara às vezes cobra, sei lá, 3, 4, 5, 10 mil, e aí, tipo, não vem, aí os caras falam, você que não tem fé em Lúcifer. Aí começa a ameaçar o cara, então fala que não, mas aí fulano que fez uma contramágica e tal, aí você tem que pagar mais 2, 3, 5 mil, e aí agora o cara descobriu, aí ele tá te atacando, por isso que você tá maldiçoado, aí é mais 2, e vai arrancando grana, cara. É umas histórias escabrosas, meu. Ulisses? Deixa eu trazer um outro ponto de vista aqui. Bom, nós falamos aí sobre os caras que são os picaretas mesmos, que estão atuando como estelionatário para tomar dinheiro de pessoas inocentes. E agora, pegando um outro lado da moeda, a gente, por exemplo, o Rodrigo colocou, né? Nós vivemos num país onde a fortuna está na mão de poucas pessoas e a gente tem um resto de uma galera ali
lutando para sobreviver. Agora, eu queria trazer o ponto daquele cara que ele é inocente e olha para esse lance de ocultismo e fala, poxa, de repente isso é uma fonte de renda que eu posso trazer para a minha vida. Mas o cara não tem o estudo suficiente, não tem a bagagem, o cara está iniciando e de repente ele vai lá, faz um cursinho aqui, outro ali e abre as portas e fala, bom, a partir de agora eu faço rituais de magia para vender, eu vendo alguma outra coisa, faço uma mesa quantiônica, sei lá, essas porcarias todas que tem por aí, e começa a vender isso, mas o cara acredita que ele não é um picareta. O que vocês acham disso? Eu queria trazer esse assunto para a mesa. Posso? Robson? Bom, eu vou até me acomodar melhor aqui para falar sobre esse assunto. O cara já entrou na espiritualidade por um motivo fútil. Ele já entrou no caminho por um motivo ridículo. Não vamos passar pano, não. O ocultismo é uma fonte de renda? Pronto, aí já o negócio já foi mal. A espiritualidade pode ajudar e deve proporcionar bênçãos àquele que acredita naquilo e pratica essa espiritualidade? Com toda certeza. Eu não acredito numa espiritualidade que você tem que se ferrar para viver a sua espiritualidade. Não. Muito pelo contrário. Eu acredito que a magia pode ajudar sim a pessoa e o magista ele tem que se ajudar. E a magia... Você quer uma magia de prosperidade bem feita? Faça uma magia que te capacite em alguma habilidade. Essa é uma magia de prosperidade muito bem feita. Agora, a pessoa achar... Ela pode pensar que ela não é um picareta, mas o princípio dela de ter entrado para o ocultismo para fazer renda, só aqui já mostra que ele é o picareta. Tipo assim, ele pode achar que não, mas ele é. Então, quando a gente já vê que o princípio está corrompido, quando a pessoa acha que pode transformar a espiritualidade em renda, já está corrompido. Agora, se a pessoa, não, ela tem um histórico de vida dentro da espiritualidade, ela tem as práticas dela, e ela decidiu começar a fornecer esse serviço, mas aí vamos ver questões e questões. Tem pessoas que vão fazer anúncio, tem pessoas que não, tem pessoas que deixam que as pessoas procurem para que aceitem fazer alguma coisa, mas isso é muito relativo. Só que como essa pessoa começa, já mostra se ela é um picareta ou não. Ainda que ela não tenha consciência de que ela é, se você buscou a espiritualidade única e exclusivamente para obter renda através dos outros, e não de melhorar a si mesmo, então deixa eu te avisar, amiguinho, você é picareta. Ô, Robson, só pegando carona no que o Robson comentou, eu achei bem interessante, porque conecta no que eu falei agora há pouco. Quando esse cara que viu esse cursinho de fim de semana e foi vender a espiritualidade ali como fonte de renda, esse é o cara que muitas vezes se ofende quando você pergunta para ele da história dele. Por quê? Porque ele vai ter que te contar que ele aprendeu a evocar os 72 e já conversou com os 72, que a maioria fala essas conversas, num fim de semana. E a gente sabe que é blá, 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 que é mentira do cara. Só que na sequência, o Robson, só do que você comentou, eu achei bem interessante. E vem, assim, né? Alguns aí já vão saber. Mas olha que interessante. Certa vez eu vi um anúncio, né, de uma grande mestra aí que está aparecendo direto aí na internet, e ela dizia o seguinte: se você sabe 5% de um assunto, você já pode ajudar a vida de pessoas. Por quê? Porque você já sabe mais do que ela. Gente, essa é a doutrina real do marketing digital. Se eu aprendi algo, eu consigo ensinar para aquele cara que não sabe. E aí, eu, na época, brinquei com a Marina e disse assim: caraca, se eu tiver essa ideia no ocultismo, é como você levar teu filho para um médico operar o cérebro dele e o médico falar assim, ó, eu já fiz metade da faculdade. Cara, você não vai botar fé. Você vai entregar tua vida espiritual, tua vida financeira na mão de alguém que sabe 5% de alguma coisa? Ô, irmão, me desculpa. Mas antes de você validar alguma coisa, primeiro você tem que ter base teórica, depois base vivencial. Me desculpa, mas quando eu vejo um cidadão de 19 anos falando para mim que ele tem 18 anos de magia, eu quase quero dar um tiro na cabeça dele. E o Marcelo, o Robson, o Ulisses, vocês devem ver isso direto também. Não sou só eu, gente.
Mas o Magog é contra o jovem místico. Não, porque tem o velho místico também, que nunca fez porra nenhuma na vida e fica contando lorota com 50 anos, 100 anos. Só que, tem coisa que não bate, gente. O cara tem 20 anos de idade e ele vem contar na internet que ele tá que ele sentia a coisa desde os 4 anos. Mas daí você cuidar da vida dos outros, cara, igual o Robson comentou, você falar que você foi vender pacto porque você estava precisando de dinheiro. Então que espiritualidade é essa, cara? Entendeu? Esse é um ponto nevrálgico, né, cara? Galera que você olha e fala... Aí o cara tem, tipo, sei lá, os grandes gurus mágicos de Instagramers e Facebooks e tal, que fazem páginas lindas, e aí volta de novo naquele ponto do likes é seguidores, né, cara? E aí eu não consigo ficar com dó das pessoas, desculpa, cara, às vezes eu tenho que extravasar, porque o cara pede para ser trouxa, cara. O Marcelo, colocar o cara dentro do ringue, dentro do octagon, e falar, eu só sei 5% do Muay Thai, eu só sei 5% de jiu-jitsu, tá? Que você vai ganhar 2 olhos estourados e um nariz torto, entendeu? Não tem. Na vida real, gente, o cara vem com um papo de 5% do assunto, posso te guiar. O que é isso? Entendeu? Alguém tem que acordar, não é possível. Vamos fazer o seguinte, vamos dar umas dicas. Como é que a pessoa que está escutando a gente agora, que deve estar dando risada até agora e tal, mas o cara que abriu sem querer aqui no YouTube e tal, e está pensando em fazer pactos, está recebendo notícia, e agora que no vídeo dele veio o pacto e tal, as propagandas do TikTok do coisa vão inundar a pessoa de pacteiros, né? Então, como é que a pessoa que está escutando essa live consegue ter umas dicas para não ser feita de trouxa? Olha só, Marcelo, como, né, eu falei aqui, você viu o vídeo, né, você é esperto, você viu o vídeo, então você já sabe como se prevenir desses paqueteiros aí. O que acontece? Eu estava conversando com a Marina aqui e falei assim, cara, eu acho que eu já sei como, porque Júpiter, em Chesed, nós vamos ter a expansão, a riqueza, a prosperidade, e Geburá é o banimento, a força, a vontade. Então, eu vou montar um talismã, vou ancorar uma força que bane esse tipo de cara. Então, eu vou pôr um pentagrama como símbolo do banimento e o azul como prosperidade na vida do cara. E aí eu descobri, o Marcelo e todos que me ouvem aqui, que já existe um talismã para banir esse tipo de cara, só que ele é ativado com a palavra de poder, entendeu? Eu até trouxe de novo aqui, que estava no vídeo, muitos aqui, né, conhecem esse talismã. Outros, se estiverem vendo pela primeira vez, ele assusta no começo, mas depois se acostuma, entendeu? Que é esse aqui, ó, a carteira de trabalho, ó, ele tem um pentagrama na frente aí, ó, ele ajuda vagabundo vazar, tá? Porque o cara veio oferecer pacto para você no privado, no direct, ou para ativar esse talismã que você fala, ó, vai trabalhar, vagabundo. Entendeu? Essa é a palavra-chave aí, é a âncora para ativar esse talismã. Porque se tem uma coisa que você vai conseguir fazer... Você lembra o caça-fantasma, quando os caras jogavam no chão e abria aquele dispositivo e absorvia todos os fantasmas, demônios em volta? Quando você chegar em determinados lugares aí de um círculo ocultista, você jogar esse talismã no meio, você jogar uma carteira de trabalho, você bane os caras na hora, entendeu? É um talismã poderosíssimo. E eu perdi seguidor por isso, viu? Só para você saber. O pessoal ficou bravo com você, é porque eles foram lá para aprender o verdadeiro pacto. O problema é que a gente fala mal dos pactos, mas a gente não entrega o verdadeiro pacto de prosperidade. Quem mais é agora? uma questão de capitalização de tudo, né? Tudo hoje em dia é capitalizado, inclusive conhecimento oculto, né? Inclusive esse lance que o Frater Magog mencionou, os 5% daquele que se acha novo professor, né? A gente encontra hoje em dia milhares de conhecidos, além daqueles conhecidos que viram terapeutas, né, que é o termo da moda, de um fim de semana para o outro, tem aquele indivíduo também que começa a ensinar uma coisa que ele não tem formação nenhuma, mas ele se acha capacitado a ser professor e aí a vender o curso na internet. Então, a gente tem professor de filosofia, professor de língua portuguesa, professor de inglês, professor de história, gente que faz conteúdo, que faz streaming, que pinta e borda e vende conteúdo. Eu odeio essa palavra também, porque começou a ter um contexto de significado assim tão escroto, que me lembra esse tipo de coisa. Eu já tenho um ranço quando eu vejo esse lançar, eu produzo conteúdo. Ah, pelo amor de Deus.
E aí a gente encontra esse tipo de coisa invadindo áreas, né? E pessoas desse rebanho, considerando esse tipo de indivíduo que não tem, muitas vezes, sequer aquela legitimidade do conhecimento, porque a gente pensa, fulano não tem um conhecimento formal, mas ele estuda, se debruça sobre um assunto, ele tem um conhecimento notável, né? Notório. Mas nem isso existe, às vezes não tem nem um conhecimento notório, nem um conhecimento de fato, aquele conhecimento legitimado por um diploma ou por uma formação verdadeira, nem pelo tempo, nem pela experiência. E a gente encontra esse rebanho servindo essa galera e isso invadindo todas as searas da nossa vida. É uma das coisas que eu acho que é a grande temática da nossa geração, é lidar com essa perda de noção das coisas e a transformação de tudo em produto, inclusive em coisas que não são coisas a serem vendidas, não são mercadorias. Conhecimento é uma delas, coisas que são do ramo abstrato, ou são do nível humano, né? Pessoas sendo transformadas também em mercadorias, emoções, enfim. Isso é uma das coisas que eu acho que a gente tem que lidar o tempo inteiro e, principalmente, deve ser uma coisa que eu acho muito importante que a gente está fazendo aqui. É um tema que deve ser debatido e refletido nos meios ocultistas também, porque eu acho que faz parte da nossa formação, faz parte do nosso pensamento, né? Refletir sobre essas coisas também, pensar criticamente isso. Ivan, só completando o que você está falando aí, eu comecei a estudar programação neurolinguística e esses negócios de coach, não aguentei, confesso, larguei, porque eles estavam tentando me convencer que você não tendo formação em porra nenhuma, você poderia guiar alguém à prosperidade, à riqueza, à fortuna e ao sucesso. Então, eles estavam basicamente tentando me convencer, eu que não sei nada de economia, a tentar guiar um banqueiro a ficar mais rico, ou um empresário a ter mais lucro, porque eu teria umas formulazinhas da programação neurolinguística que isso iria desbloquear uns blá 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 do cérebro e reprogramar o seu cérebro para que, de repente, você mude a chave. Aí, assim, eu não comprei. Assim, essa ideia. Essa ideia do coach que veio sendo vendida um tempo atrás, né, que agora já virou piada, né? Justamente era isso. Você pegava uma pessoa totalmente inexperiente, que não tinha nada, que não deu certo na vida, e esse cara era a pessoa que ia orientar você na sua carreira. Você fala, cara, mas qual é a prova do teu sucesso, né, para você poder me orientar? Por que eu vou pagar para você, sendo que você está mais fodido do que eu, vamos falar dessa forma, para você me ensinar o que não fazer de errado, né? Então, ainda bem que essa história já, pelo que eu vi, ela já está morrendo, né? Isso aí virou tanta piada que eu acho que está acabando com esse negócio e não vejo a hora desse negócio sumir do mercado. Mas no ocultismo a gente tem isso, cara. Saiu do mundo profano e agora no ocultismo tem. A gente tem história de nego que estava fazendo curso de enoquiano e aí começou a querer vender curso de enoquiano. Tipo, o cara não tinha nem terminado o curso e ele queria dar o curso. Tipo, ele pegava as apostilas que ele estava aprendendo e aí ele postava lá. Então, tipo, sei lá, se atrasasse uma aula, ele ia ter que atrasar o curso do cara. Eu não sei como é que faz, cara. O cara, ele me pedia em privado para que eu passasse para ele o ritual dos 50 dias, que o cara não sabia montar. E... Oi? Básico, porque já estava escrito, né? O cara... não, tá escrito. Tá. Mas o cara não sabia montar o ritual, e aí, pouco tempo depois, ele montou a mentoria, e o mais legal foi o slide da primeira aula dele, cara. Que a gente bateu o olho, assim, você olhou, o cara não sabia o que era o anjo da misericórdia e o anjo da severidade. Ele trocou os nomes. Fala, meu, como é que esse cara vai ensinar alguém, cara? Não tem condições nenhuma. Pegando uma carona no que vocês estão falando aí, sobre, né, já desde o coaching até esse tipo de cara que não sabe merda nenhuma e no outro dia está dando aula, curso, guiando pessoas. E olha só, eu sei que isso daí eu demorei para digerir a seguinte questão, que a galera que anda com esse cara, que gosta desse cara, que é fã desse cara, que é seguidor fanático desse cara, se eles estivessem aqui, eles estariam fazendo de tudo para defendê-lo,
Porque se tem uma coisa que o algoz vai ter, são defensores. Podem ter certeza, se os porcos soubessem o que é lavagem que eles comem, eles, né, não continuariam comendo. Então, já começa por aí. Você vê que o Rodrigo comentou sobre um lance do coaching, mas eu vou começar no coach, vocês me perdoem, mas eu vou chegar do coach para a Goetia, tá? Vai parecer absurdo. Olha só para vocês verem como é que é a parada. O coach, ele começa lá nos Estados Unidos, com o Timothy Garrett, que era um professor de tênis, e esse cara percebeu que os atletas dele não chegavam na bola por algum motivo, perdiam por algum motivo em finais de campeonato. Tipo, o cara perdeu o pênalti. E ele começa a perguntar para os caras o que eles pensam segundos antes de tentar. E o cara começa a falar assim, cara, eu senti que eu não ia conseguir. E ele começa a criar a ideia do inimigo interior, tá? Só para vocês entenderem rapidinho aqui a ideia para chegar na Goetia. O que era esse inimigo interior? Aquele cara que fica falando para a gente o senso de, cara, isso aí não é para você, você não consegue, você não dá... E aí ele escreve um livro chamado The Inner Game, o jogo interior. Olha que interessante. O cara começa a trabalhar com um atleta para potencializar a performance. O que eu falo que é degringolar, como diz o Marcelo? É que a parada começou a cair para o ramo econômico, bancário, e todas as áreas para parecer fórmula mágica. E esse é o problema. Porque quando a gente entra para estudar lá e vê Grimório medieval, para estudar a estrutura do negócio, de como que era o pensamento dos caras, de onde veio essa ideia animista, idealista, moderna, a gente fala, pô, a Goetia e todo esse sistema foi muito, pô, bacana, tem suas falhas, mas, cara, virou uma autoajuda. Os caras começam a acender um incenso, pegar um... Me perguntaram outro dia se dormir com um selo na testa, o Diamond vai se conectar em sonho, caramba, 4. Então, é nesse tipo de gente que a gente está lidando. E qual que é o ponto mais engraçado de tudo? Que assim como, seja lá o que... Assim, eu só falei do coach para vocês sacarem o quanto que uma parada começa de um jeito, ainda que mesmo tosco, tá? Mas ela começa de um jeito e ela arregaça, cara. Porque vocês são aí da minha geração também. Pô, não é só Goetia, é qualquer área, do nada. O negócio, igual, você vai ver o trabalho do Sper, você vai ver o conceito de inconsciente do Sper, de agente mágico que conecta com o Levi e tudo mais. Você fala, pô, bacana. Aí você vai conhecer os caras modernos, você conversa 2 segundos, o cara fala assim, eu estou evocando Papai Noel, porque é uma egrégora. Aí eu falo, puta que pariu, velho, que tipo de droga esse cidadão está usando, que eu nunca usei, entendeu? E aí, outro dia eu estava discutindo esse conceito de egrégora, que ficou tão bonito falar, né? O choque de egrégora, porque é egrégora tal. E aí você pergunta para o cara, você tem algum registro da primeira vez que foi considerado esse termo egrégora? Não. Você sabe o quanto moderno é isso aí? Não. Pô, velho, então peraí. Aí sabe o cara vai te falar? Mas para mim o que importa é que funciona. O que difere de uma água com açúcar e autoajuda? Você falou o termo assim... Tá bom, então vai ler Tony Robbins, né? Exato. Por falar nessas pessoas, eu estou com uma pergunta do Luiz aqui. E os pactos de prosperidade coletivos que tem aí para vender na internet? O que vocês podem falar? Aí é droga pesada, aí eu já não mexo com isso. Pacto coletivo é quando, tipo, várias pessoas dão o seu rico dinheirinho e aí o poderoso mago... Desculpa, Marcelo, vou te cortar. Tem um que eu recebo toda hora no e-mail. O cara... Eu não vou citar nomes para não gerar mais polêmica. Aí você tem um link. Eu sou curioso, desculpa, tá? Eu clico lá no link só para ver o negócio. E ele quer juntar, tipo, 200 pessoas dando R$200 ou mais para fazer um ritual e todo mundo, naquele momento, vai ter a prosperidade, vai ter o que está oferecendo. Desculpa, era só para fazer isso, que várias vezes eu coloco lá no boteco o print do sujeito. Isso aí é elevar a charlatanice para um nível Goku, assim, né? Tipo Super Saiyajin da picaretagem, né?
A Pri costumava falar que, tipo, num ritual, ainda que os sérios, né, de um ritual de sabá, alguma coisa, sempre é limitado pelo elo mais fraco da corrente, que é, por exemplo, se a gente for fazer o ritual assim, todos nós aqui que estamos assistindo isso aqui, a força do ritual vai ser do cara mais fraco. Então, imagina um ritual de prosperidade com vários seres aleatórios da internet pagando. Da onde que vai dar isso, né? E Mas como o geralmente Nilson colocou aqui, funciona para o cara que faz, né? Que ganha uma grana. geralmente a contraparte é evocada nesses rituais aí, porque o elo mais fraco está envolvido com os demônios do Serasa, né? Os demônios do Serasa, os demônios do SPC, e aí você já viu, é as clifas do Serasa, velho. Entendeu? Aí evocou, ferrou, entendeu? Principalmente ritual coletivo deve ser tipo aqueles consórcio, né? Você vai pagando uma hora, sai a bênção, aí o cara é contemplado, não é possível. Gente, eu estava vendo esse negócio. Consórcio foi inventado no Brasil. Esse trem é todo errado, mas não vou entrar em economia aqui, não. E o cheque Porque TOS datado? Mesma é, coisa do brasileiro. Vai lá nos Estados Unidos falar que daqui 30 dias você vai pagar. Cara, é isso aí, mano. A gente tá chegando já no fim, eu acho que, tipo, a gente falou de todos os aspectos. Então, se o cara acompanhou até aqui e ele ainda quer fazer um pacto de prosperidade, depois me manda um e-mail pra gente rir da sua cara. Porque, tipo, não vai ser por falta de aviso, né? Se você veio até esse vídeo, é o seu anjo da guarda que forçou alguma conexão cósmica para você escutar. Então, pelo amor de Deus, pega esse dinheiro, compre em paçoquinha, vai no cinema, sei lá eu, cara, compra carta de Assina o Magic, MEI. assina o MEI, faz Assina o qualquer MEI. coisa, mas não faz ritual de prosperidade da internet, por favor. Bom, acho que a gente pode chamar, então. Rodrigo Lutar, que suas considerações finais aí. recomendo fazer um pacto consigo mesmo e pagar 10% do seu salário para o CDB, que vai dar um bom rendimento. No final de algum tempo, você vai ter bastante dinheiro, tá? E ainda, se sobrar dinheiro, assim, recomendo também você, não se sobrar dinheiro, mas pagar aqui catarse.me/TDC, você vai fazer parte do projeto, você vai assinar essa revista, receber uma revista com bastante material interessante, tá? E ainda vai ajudar o projeto Infância Azul. E, além de tudo, você ainda vai receber, entrar no grupo do Telegram, onde vai ter um pessoal bacana que vai te ajudar. Não tem pacto de prosperidade, mas eles vão te ensinar uns jeitos de você se autotrabalhar para você render mais e seguir melhor com a tua vida aí. Ulisses Massad, considerações finais. Galera, depois de assistir isso aqui, pensa no seguinte, por exemplo, você quer mexer com magia? Faça um curso, compra um livro, estuda, pratica e faça você mesmo, né? Preciso de ajuda, não tenho? Procura um centro de Umbanda, peça ajuda lá, não custa nada, é de graça, né? Agora não vai nessa de repente ficar pagando por serviços, essas coisas, que realmente você vai ser enganado por picaretas por aí. Então essa é a dica que eu queria terminar aqui nosso bate-papo. Robson Belli, considerações finais. Bom, eu sou muito da proposta do Ulisses, eu vou recomendar o mortesubita.net. Entra lá, dá uma lida, tem um monte de conteúdo lá. Você quer estudar ocultismo? Começa por ali, depois compra livros, né? Vai nesse caminho, estuda. Autoconhecimento é importantíssimo se você quer se desenvolver dentro dessa área. Então, recomendo muito que você estude, como sempre, deixe de ser burro, pare de pagar pacto para os outros, né? Porque isso não dá futuro. Então, mas se você quiser conhecer uma galera que também está ajudando a galera de graça a conhecer a magia enoquiana, acesse enoquiano.com.br. Quase todo mundo é bem-vindo. Vai ter um link lá para entrada no grupo e a gente aceita quase todo mundo. Ivan Frater Rael, suas considerações finais. É isso aí, galera. Foi um prazer, mais uma vez, participar desse bate-papo. Hoje aqui, encontrando o Frater Magog. Muito massa, muito legal ouvi-los. E já estava com saudade, né?
Então, a minha dica também para essa galera, só complementando também o que todo mundo já disse, dicas valiosíssimas. Uma das coisas que eu acho primordial na jornada de qualquer pessoa que está aprendendo qualquer coisa, um pouquinho de desconfiança, porque é muito fácil hoje em dia confiar em si mesmo e achar que de uma hora para outra é o iluminado perfeito que recebeu uma revelação dos deuses e agora ele é o maravilhoso, o melhor do mundo. Sempre tem um caminho a ser percorrido, sempre tem alguém à frente desse caminho. Então, se a gente coloca um pouquinho de desconfiança nessa panela, eu acho que a gente evita se iludir, né, e cair nesses golpes também. É sempre bom baixar a bola e ver as coisas como elas realmente são. O caminho é sempre longo, é sempre infinito. O conhecimento é uma coisa infinita e, principalmente, nada vem fácil, gente. Então, negócio que vem assim, como o Marcelo falou, por 300 contos, por R$19,90, não vai te levar a lugar nenhum. Nada que vem fácil, né? Todo mundo já sabe o Vou final da entrar frase. aqui. Uma coisa que o Ivan falou agora, eu quero só pontuar e aí eu paro de falar, eu prometo. O Ivan colocou, nada que não vem fácil. Gente, para fazer magia não é cômoda, magia não é gostosa de praticar. Estudar magia não é algo legal. É duro, é difícil e leva tempo. E por isso vale a pena. E, Frater Magog, suas considerações finais. Quero agradecer a todos aí, principalmente aí também o Marcelão aí, que sempre me convida aí, é bacana. Já não tem nem como a gente abordar tudo de uma vez desses encontros aqui, porque já percebeu que aqui ninguém é de falar muito, né? Então, se deixar, a gente vai que vai, não para. Então, quero agradecer o convite, agradecer a todos que estiveram ou vão assistir, e lembrar um conceito que eu falo frequentemente para todo mundo. Gente, a natureza não dá salto. Não tem salto. E aqueles pilares velhos, antigos e funcionais, querer, saber, ousar e calar. A galera quer, eu até entendo que muita gente que vai estar assistindo isso quer. Cara, o segundo passo é o saber. O teu saber é através dos livros, através de pessoas que tenham a vivência ou tenham conhecimento. Não vai ficar entregando a tua vida na mão de qualquer cidadão. E depois, meu amigo, não existe mago que fica sentado em sofá, tira a bunda da cadeira e vai para o ousar, porque daí você colhe acertos e erros e você vai produzindo a tua história. Para de viver a história do outro, entendeu? Então, esse é um ponto. Se eu tivesse que falar sobre pactos ou acordos, como em termo geral, cara, trabalha com qualquer entidade que seja, mas para o teu aperfeiçoamento. Trabalha para qualquer coisa que te sirva, memória, concentração, retórica. Sabe qual é a parte mais engraçada? Que os grimórios medievais estão entupidos de entidades que falam o quê? Que concedem ao mago retórica, filosofia, conhecimentos dos minerais, dos animais. Adivinha onde a galera se apega? Matar os inimigos e ficar rico. É por isso que se fode, entendeu? E não é porque uma questão moral, é porque, se você tiver essas outras virtudes, aprender a se comunicar, a escrever, a falar, a procurar, a desenvolver um senso crítico, a prosperidade é consequência. E ela primeiro começa na mente, começa dentro do cara. Porque se você é um fudido internamente, irmão, não tem como, é a máxima, assim como é dentro, é fora. Não tem jeito, entendeu? Então, o conselho que eu te dou, busca o autoaperfeiçoamento, independente se for na espiritualidade, da forma que for, é só esse o caminho para ter prosperidade. Valeu, grande Magog, valeu, galera. Eu vou fechar com uma historinha e depois um conselho, né? A historinha foi dos áureos tempos do Teoria da Conspiração, que o cara me escreveu, toda semana alguém escrevia pedindo para querer comprar pacto lá, né? E aí o cara escreveu falando assim, não, porque eu quero ser um jogador de futebol super famoso, super rico, super não sei o que e tal. Aí eu respondi pro cara, mas pelo menos você sabe jogar futebol? Vamos começar daí, né? E o conselho que fica assim, tipo, nada disso que entrou por um ouvido e sai pelo outro, vou dar o último conselho do meu professor de Kung Fu, Gabriel Pires de Amorim, que ele falava assim, não existem atalhos para nada que valha a pena. E aí você pode levar isso para qualquer coisa da sua vida. Então, muito agradecido por você ter ficado com a gente. Essa entrevista, esse bate-papo número 419, se eu não me engano.
Então significa que tem 400 e para antes, então dá uma olhada, tem muita coisa legal, muita gente séria. Então você fala, quero estudar magia, não sei com quem começar. Tarô, astrologia, não sei o que lá. Cara, a gente entrevistou pessoal que a gente tenta caçar os melhores por aqui. Dá uma procurada, eles vão dar livros, vão dar sites, e aí tem uma área do caminho que você vai ter que trilhar sozinho, cara. Magog aqui, ele é do MMA, ele sabe, arte marcial é muito parecido com magia, cara. Você não tem como você participar de uma luta, subir num ringue, se você não fizer muito abdominal, muita flexão. E na magia também, cara, tudo que é facinho, tudo que é milagre, tudo que tá muito fácil é truque, é mentira, cara. Obrigado por ficar com a gente e até o próximo Boteco dos Illuminati.